Pronto. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Quero começar, então, agradecendo, né, o convite que me chegou através da professora Belmira, né, e também pelo professor Elson, que são aí meus colegas, né, de pesquisa e parceiros já de tantas atividades junto, né, e eu fico bem feliz porque eu acho que esse diálogo, né, que a gente pode estabelecer aqui hoje, também cada vez mais aproxima, né, as nossas instituições, os nossos programas, né, e a partir disso também a gente pode ir vislumbrando outros trabalhos, né, a gente acabou de realizar aí o CEPLEV, que, né, nós contamos seria do pessoal aí do UFAL, então, a professora Lídia, né, o professor Elson, é um prazer, tá? E aí eu quero dizer que eu organizei essa fala. Belmira, eu acho que o teu microfone está ligado, vê se você consegue desligar, porque acaba Estou dando um mesmo, pouquinho. estou mesmo. Ai, Agora ficou sem imagem, mas o microfone continua ligado. Agora deu. Obrigada, viu? E assim, eu, né, pensei nesse, até disse isso pro Elson, não pensei numa conferência, ou, né, mas numa fala, assim, a partir de questões, né, sobre as quais eu tenho refletido ultimamente, e para que a gente possa, né, dialogar. Então, são questões aí também, algumas ainda em aberto, que, né, eu comecei a pensar e que tem a ver com temáticas que eu tenho me dedicado mais ultimamente, né? Agora, até ouvindo a apresentação do Diego, eu me dei conta de que eu preciso atualizar as informações do Lattes, né? Porque tem algumas coisas, por exemplo, o GEPAD, eu não participo mais, eu, né, acabei de concluir o meu pós-doc na Unicamp e tem que colocar essa informação. E um pouco do que eu trago aqui também tem a ver, né, com as reflexões sobre o pós-doc. E aí eu quero dizer que essas reflexões que eu trago aqui, elas têm a ver com sobretudo, né, com outras coisas também, e avançando um pouco mais, com dois textos, né, que eu escrevi mais recentemente, um em 2019, que eu levei para o SEAD, e junto com uma colega aqui da UFPE, a professora Fernanda Galli, que também, né, trabalha com questões que tem a ver com redes sociais e o espaço virtual, né, e um texto que vai ser publicado aí pela revista da UFAL, né, na revista Leitura, então já deve estar para sair, em que eu não trato só disso, né, mas é aí que eu falo um pouquinho da questão do engodo ideológico e tecnológico, e daí que vem esse título da minha fala. Então, partindo um pouco das reflexões desse texto, né, que eu vou trazer algumas coisas para vocês hoje, e para pensar, nesse caso específico, né, eu pensei essas, não sei se eu diria noções, mas enfim, né, que eu chamei assim, engodo tecnológico, ou seja, um engodo ideológico, eu estou partindo, né, do Peixe, que fala de engodo ideológico, mas para pensar, né, essa questão do engodo tecnológico, eu trago nesse texto, mas que eu entendo, né, que eu acho que a gente pode pensar também para outros corpos, né, pensando nessa relação com essas materialidades, né, ou melhor dizendo, com essas discursividades online, né, porque assim, tem uma coisa que tem me preocupado bastante ultimamente, né, que às vezes a gente vê trabalhos em análise do discurso em que as pessoas, hoje a gente tem muitos trabalhos, né, pensando corpos, né, ou seja, discursividades que circulam, né, nas mídias digitais, na internet, de um modo geral, né, e nem sempre se dá um tratamento para esse corpus, né, considerando essas condições de produção. Então, às vezes a gente se toma, né, a questão da discursividade que está na rede simplesmente como
Está na rede, então, né, esse meu trabalho, mas a minha questão sempre passa em pensar que a gente precisa entender que se essas discursividades estão na rede, né, e aqui eu estou tomando a rede de um modo bem mais amplo, elas têm uma especificidade, né, que é diferente de outras discursividades. Tá? Então, um pouco pensando nisso, né, que eu vou trazendo essa reflexão para vocês. E aí, essas minhas reflexões também têm partido de leituras que eu tenho feito de outros campos teóricos, né, e que eu acho que a gente pode dialogar, né, fazendo alguns deslocamentos, dialogar com a análise do discurso, né. Autores, por exemplo, da área da comunicação, né, que vão trabalhar bastante com mídias digitais e tal. E uma das autoras que eu trago aqui é uma autora da administração, né, que tem trabalhado com a questão do capitalismo da vigilância, né, que ela chama de uma nova forma de capitalismo. Então, a primeira questão que eu quero pontuar é essa, né, que eu acho que quando a gente olha para essa discursividade, por essas discursividades online, a gente tem que entender que essas discursividades, elas né, estão situadas em determinadas condições de produção e que essas condições de produção, né, elas não estão desvinculadas dessa formação social nossa capitalista. E aí eu acho que uma das questões que a gente tem que olhar mesmo é assim, o quanto essa nova forma de capitalismo, ela vai... Meu filho, mamãe está falando. Desculpem, gente, as coisas da quarentena, né? E então a gente pensar que isso produz determinações, né? E aí é por aí, né, que eu gostaria, então, de iniciar essa minha reflexão. E aí eu fiz aqui alguns slides, né, também queria dizer que vocês podem interromper se quiserem, né, dialogar, fazer alguma questão, que a ideia mesmo é a gente fazer mais uma conversa, né. E aí preparei esses slides, e vocês vão ver que todas as imagens, né, quer dizer, eu selecionei essas imagens que vão ter a ver justamente com essas noções ou essas reflexões que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, né. Então, essa primeira aí, né, que já produz esse primeiro efeito aí de evidência, né, que é um efeito sobre o qual eu tenho refletido, né, esse efeito de evidência do sujeito, ou, enfim, do homem, do indivíduo aí, né, que tem o controle do mundo, digamos assim, né, veja, é o globo ali que ele tem, né, o controle em suas mãos, né, e esse controle que é dado, né, pela tecnologia. Então, aí já começa, né, esse funcionamento desse engodo tecnológico, né, de que esse sujeito controla, né, o mundo a partir da palma da sua mão, né? Essa é a ideia um pouco, certo? Então, eu vou passar aqui agora, então, e eu quero, né, começar essa reflexão partindo aí de 3 citações do Pechet, né? As 2 primeiras que estão em Semântica e Discurso, né? Eu estou citando aí uma edição de 2009, e a outra que é daquele texto, foi propaganda mesmo que você disse, né, que foi traduzido mais recentemente, mas salvo o melhor juízo, eu acho que ele é de 79, a edição original, né. Então, a primeira citação fala dessa questão, né, porque eu também quero pensar essas questões a partir de uma reflexão, aliando, né, essa reflexão à questão dos processos de identificação do sujeito, né. Então, o sujeito se identifica consigo mesmo e simultaneamente com o outro, né, esse outro com o minúsculo, né, e aí é quando o Peixe vai fazendo aquela distinção entre o sujeito com S maiúsculo e com S minúsculo, né, no qual se reconhece numa mistura, né, surpreendente de absurdo e de evidência, e de retorno do estranho no familiar, né. Então, essa questão do absurdo, né, e da evidência como coisas que são interessantes para a gente pensar, né,
esses processos de identificação do sujeito, porque aquilo que pode soar absurdo para mim, né, talvez não é para o outro, né, e do mesmo modo, né, e é esse jogo que ele faz também, né, com o estranho e com o familiar, e aquilo que se produz como evidente, né, para o outro, né, para mim não pode ser evidente, enfim, então essa relação e esse jogo, né, desse sujeito com S maiúsculo e o sujeito com S minúsculo, né. Depois a outra citação que o Peixe vai dizer o seguinte, que é quando então ele vai falar de engodo, né, e na verdade essa única passagem do Semântica e Discurso, até fui buscar agora novamente, mas é a única passagem que eu identifiquei, né, que ele usa esse termo engodo, né, mas ele fala então desse desdobramento do sujeito como tomada de consciência de seus objetos, né, como uma reduplicação da identificação, né, precisamente na medida em que ele designa, ou seja, esse desdobramento designa o engodo dessa impossível construção da exterioridade no próprio interior do sujeito, né? Quer dizer, isso tem a ver com a questão do engodo, então, ideológico, isso que fica apagado, né, para o sujeito, essa exterioridade que o constitui, mas que está apagada para o sujeito, né, do seu interior. Sim, Fábio, essa citação, Fábio está perguntando aqui, essa citação do estranho no familiar, na verdade, o Peixe está trazendo do Freud, né? Tens razão, assim, é porque eu peguei lá direto o Peixe, mas é uma referência que ele faz ao Freud, exatamente. Obrigada pela lembrança, porque a gente acaba, às vezes, né, apagando nesse sentido, mas Peixe fala dessa relação a partir do Freud, né? E, por fim, essa citação que ele vai trazer uma expressão aí do Chomsky sobre o liberalismo totalitário, né? E que ele diz o seguinte, que o liberalismo totalitário, ele coloca entre aspas, né, porque essa expressão que ele está trazendo do Chomsky, soube colocar no ponto uma nova gestão da subjetividade na qual o sujeito contribui ativamente para seu assujeitamento, através de um sinistro jogo de palavras sobre o termo liberdade, né? E aí é interessante justamente, eu quero, né, assim, me deter um pouco nessa coisa desse sinistro jogo de palavras sobre o termo liberdade, que para mim tem a ver com essa questão desse engodo tecnológico, né? Bom, então, e aí eu vou começar a falar um pouquinho, né, sobre como é que eu estou entendendo, então, essa relação, né, essa imagem também, eu fui buscar, né, algumas imagens da rede sobre engodo, e eu achei essa imagem muito significativa, porque mostra esse sujeito, né, enredado, digamos assim, né, com várias possibilidades, mas que não consegue sair, e essa questão desse espelhamento, né, veja quando ele fala da questão do desdobramento, né, da duplicação do sujeito, né, como é que ele está projetado, né, para fora da rede, né. Então, voltando um pouquinho, né, à citação do Peixe, dessa questão desse desdobramento do sujeito, né, que é uma reduplicação da identificação, então pensando essa reduplicação também como essa imagem refletida, né, designa esse engodo, né, dessa impossível construção da exterioridade no próprio interior dos sujeitos. Se pode ampliar os slides, deixa eu ver, gente, só um pouquinho. Eu não sei dizer por que ele está aparecendo assim, porque ele não era para aparecer a tela cheia, né?
O Diego se dispôs a passar para mim, o que eu posso fazer, eu vou mandar para ele, você me diz aí, né? O teu e-mail que eu te mando, porque aí a gente pode. Aqui eu não tô vendo essa possibilidade de, de aumentar aqui o slide. Deixa eu ver uma coisa. Diego, você me manda, por favor, o teu e-mail para eu colocar, que aí você passa para mim, que aí eu acho que consegue resolver essa questão. Prefere Realmente ele não está pelo ficando WhatsApp, professora? Eu vou te mandar um oi pelo WhatsApp, tanto. pode ser? Fica mais fácil, não? Não tô. Pode ser, Tá com pode ser. WhatsApp web? Tô. Desculpa aí. Tô achando aqui o arquivo, tá? Só um pouquinho. Tá. Pronto, enviei, Ah, ok. Diego. Eu fico com a tela maior também, fica melhor. Deixa eu apresentar aqui. Cadê? Aqui. Tá abrindo. Estão conseguindo ver? Acho que só coloca no modo de apresentação, eles não estão aparecendo ainda no modo de apresentação. Melhorou, gente, a visualização? Tá melhor? Então, pronto. Tá conseguindo ver. Ok. Ok, tá bom. Desculpe aí, então vamos lá. Então, é esse engodo ideológico que mascara as determinações e contradições sofridas pelo sujeito, reduplicando os sentidos dominantes, né, da nossa formação social. E para além desse engodo ideológico que constitui os processos de identificação dos sujeitos, podemos pensar, quando falamos nas mídias digitais, né,
nesse engodo que eu estou chamando de tecnológico. Pode passar. Entendo esse engodo tecnológico a partir do controle produzido sobre os sujeitos pelos algoritmos do Facebook, né, e outras mídias digitais que buscam, independentemente da filiação ideológica, os dados individuais ou os dados residuais, né, dos seus usuários visando ao lucro, né. É o que Zuboff vai chamar de capitalismo da vigilância, né, o qual é baseado numa lógica da acumulação que tem como seu componente fundamental o Big Data, né. Então, Zuboff, que é essa autora que eu, enfim, eu tenho, né, lido algumas coisas dela mais recentemente, e ela vai mostrar para a gente todo esse processo, né, digamos que as empresas, como o Google e Facebook, o que elas fazem com as nossas curtidas, com as buscas, com os e-mails, com as fotos, músicas, enfim, tudo que a gente faz na rede, né, e que hoje faz parte do nosso cotidiano, né, as compras, etc., né, que são atividades aparentemente não mercantis, ou seja, que não produziriam lucro, né, são conhecidos na linguagem aí enfim, da informática, né, dos especialistas nos engenheiros, né, que tratam dessas informações como os dados que eles chamam de dados residuais, né, conhecidos pelos especialistas em tecnologia de informação como dados residuais. Eles são definidos, né, como resíduos justamente pela sua provável menor monetização. No entanto, né, e aí eu trago uma outra citação dela, que não está aí no slide, mas que eu acho importante colocar, ela diz: nada é trivial ou efêmero em excesso para a lógica da acumulação. Esses dados são adquiridos, tornados abstratos, agregados, analisados, embalados, né? Então, aí vem essa questão da uma nova, a gente deve observar isso, eu achei uma coisa interessante, né, e que eu acho que a gente pode dialogar, né, pensando a partir da análise que o Big Data não é um elemento, enfim, que deve ser tomado simplesmente como um objeto, ou um efeito, ou uma capacidade tecnológica, mas que o Big Data tem origem no social, e é ali que devemos encontrá-lo e estudá-lo. Então, ela pensa nessa questão do Big Data a partir dessa perspectiva do social, né? E aí, por isso que eu achei interessante o modo como ela vai trabalhar com isso, né? Para mostrar que sim, esse material, né? Esses dados, eles produzem efeitos no social e têm origem no social, e é a partir, né, dessa lógica, porque às vezes se olha muito para esse dado só de uma lógica do ponto de vista da técnica, né, ou de uma lógica mesmo do algoritmo, enfim, aquela coisa que é bem, né, das exatas, e ela olha para isso pensando, né, de uma perspectiva do social. Pode passar. Então, né, esse engodo tecnológico, assim como o engodo ideológico, né, eles vão produzir essas evidências, né? E uma das a evidência do sujeito, a evidência do sentido, e uma da evidência, essa evidência produzida no sujeito, né? Do controle, por exemplo, no toque da tela, como aí a gente pode ver também nessa imagem, né? Do slide, né? Ou seja, esse engodo de que o sujeito, opa, saiu o slide, Diego. Esse engodo de que o sujeito, né, pode controlar tudo, e essa ilusão, né, também de liberdade que o tecnológico, que a rede produz no sujeito, né. Pensando mais uma perspectiva da comunicação digital, importa que a informação circule rapidamente, né, o que promove essa comunicação é o curtir, é o número de curtidas, é o número de
de compartilhamentos e assim por diante, que é produzido também a partir de uma lógica da acumulação, né? Quanto mais curtida, por exemplo, a questão da monetização, né, dos vídeos no YouTube, se quanto mais visualizado, né, a pessoa vai ganhar mais dinheiro, e a gente sabe que a gente tem toda uma organização mesmo hoje, né, assim, em termos de Brasil, em que isso funciona, né, é só a gente pensar no gabinete do ódio, né, e assim por diante. Então, quer dizer, nós temos hoje, né, segundo o que tudo indica, dinheiro público sendo utilizado, por exemplo, né, para produzir discurso de ódio nas redes, né, e isso baseado nessa lógica da acumulação, né. E aí eu trago esse outro filósofo também com o qual eu tenho trabalhado, que é um filósofo sul-coreano, né, que trabalha na Alemanha, que chama Han, e ele fala tem um livro dele chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. Depois, no finalzinho, eu vou colocar as referências, né? Mas ele fala também acho que tem algumas questões que ele traz que são bem interessantes também para a gente pensar e fazer um diálogo, né, com a análise do discurso. Dessa rápida circulação de informações acelera também, né, a circulação do capital, ou seja, essa lógica de como é que essa comunicação circula, ela está ligada a uma lógica, né, do capital. Então, o objetivo é sempre acumular seguidores, curtidas, compartilhamentos, hashtags, etc. E aí eu vou também só trazer mais algumas coisas desse autor para a gente pensar um pouquinho, que também aí não está no slide, né? Então, a partir dessa lógica da acumulação, que é o modelo de negócio usado, por exemplo, pelo Facebook, mas também, né, por outras redes, o pensamento dá lugar ao cálculo. Isso aí eu estou falando a partir do Hans, né? O nós dá lugar a um eu individual, sujeito da competência, da eficiência. Ele que fala desse sujeito da competência, da eficiência, né? Então, na pressão pelas supostas transparência e liberdade individual, o sujeito caça informações, transforma-se em projeto. O importante, diz ele, né, e aí eu estou citando, é com cada clique conquistar uma presa. Assim, seguindo essa linha argumentativa, né, o autor afirma que mídias sociais como o Facebook são mídias narcisistas, né, verdadeiras máquinas de egos narcisistas, né, mas ele vai além, quando vai dizer, que aí eu estou citando, né, ele diz, o projeto para o qual o sujeito se liberta, tem a ver com aquela citação do Peixe lá foi propaganda mesmo que você disse, a partir da noção de, agora não me lembro qual que ele traz do Chomsky, né? O projeto, e aí o Han vai dizer o seguinte, não, acho que não tem problema, depois eu retomo aqui, o projeto para o qual o sujeito se liberta se mostra hoje ele mesmo como figura de coação. Ele desdobra a coação na forma do desempenho, da auto-otimização e da autoexploração. Isso é uma citação desse filósofo. Vivemos hoje em uma fase histórica especial, na qual a liberdade, ela mesma, provoca coações, né? A liberdade é, na verdade, a figura oposta da coação. Agora, essa figura oposta ela mesma coações. Mais liberdade significa, sim, mais coação, né? A sociedade atual é uma sociedade do desempenho, que nos individualiza. O sujeito do desempenho explora a si mesmo até ruir. Então, é muito forte isso, né? Mas volta um pouquinho, se tu puder voltar lá no slide onde tem essa citação do Peixe, eu acho que é logo no primeiro slide. Mas é para ver justamente como, né, o liberalismo totalitário, eu não estava lembrando qual é a expressão que ele usava, né? Soube colocar no ponto uma nova gestão da subjetividade, na qual o sujeito contribui ativamente para o seu assujeitamento, através de um sinistro jogo de palavras sobre o termo liberdade, né? Esse sujeito, quando o Han diz esse sujeito do desempenho que explora a si mesmo até ruir, né? Sob a ilusão de que ele é empreendedor de si, né? Que é uma coisa que está na moda nas redes, né? Os coaches, etc.,
Então, tem tudo a ver com isso, né? Quer dizer, é uma lógica em que o sujeito explora a si mesmo, né? Mas ele não se dá conta, né? Por isso o engodo, né? Pode voltar agora para o próximo slide, e aí ele... Isso, é esse aí mesmo. Então, o engodo tecnológico, né, ele vai aliciar o sujeito, entregando a promessa de sucesso, de liberdade, né, de livre escolha, e apagando, ao mesmo tempo, os efeitos próprios do discurso neoliberal, da autoexposição e da autoexploração a que esses sujeitos estão submetidos, né. Segundo o Han, o controle, o protocolamento total e sem lacunas da vida, né, que produz essa ilusão de liberdade. Aí eu vou ler também uma outra citação dele que eu acho que é bem interessante, que ele diz assim: os habitantes do panóptico digital não são prisioneiros, eles vivem na ilusão de liberdade. Eles abastecem o panóptico digital com informações que eles emitem e expõem voluntariamente. A autoexposição é mais eficiente do que a exposição por meio de outro. Aí reside um paralelo com a autoexploração. A autoexploração é mais eficiente do que a exploração por outro, porque ela é acompanhada do sentimento de liberdade. Então, o sujeito se autoexplora, mas ele, né, nessa ilusão de liberdade, e aí, quer dizer, é justamente a partir dessa ilusão, desse sentimento de liberdade, né, que se forja, isso que eu tenho chamado desse eu individualizante nas redes, né, eu pensei nisso a partir desse corpus do meu pós-doc, que eram as mulheres eleitoras de Bolsonaro, mas eu acho que a gente pode pensar nesse processo, né, e pensando aí os processos de identificação do sujeito a partir de muitos outros corpos também, né, como a gente tem produzido esses eus individualizantes na rede. Eu tive uma aluna que fez doutorado comigo, que analisou os blogs blogs, o Instagram, né, na verdade, não é o blog, ela trabalhou com o Instagram de blogueiras fitness, né, então, assim, e ela trabalhou com essa noção do empreendedorismo de si, né, então, que é justamente esse sujeito do qual o Han fala, né, esse sujeito que se autoexplora, mas que, né, ele imagina como está aí nessa imagem, né, que ele está subindo, né? Olha o gráfico aí, ou seja, ele está no topo, né? E tudo, claro, a partir, né, dessa lógica do capital, tá? Então, pode passar. E, evidentemente, esses engodos, né? E eu estou centrando mais aqui no tecnológico, mas o ideológico acho que a gente já conhece mais, mas eu entendo sempre estou entendendo que eles se produzem aí nesse enlace, né, esses dois engodos, né, e eles vão produzir, então, efeitos, né, no sujeito e nesses processos de identificação do sujeito. Então, produz justamente esse deslocamento de um nós coletivo para um eu individualizante, né, o Han, nessa citação que eu acabei de ler, fala dessa questão desse eu, dessas mídias, né, como narcísicas, ou seja, então ele diz, a gente não produz mais nós, né, agora, daqui a pouquinho eu vou ler uma outra citação dele que fala disso, né, então esse deslocamento é produzido, né, a partir desse enlace entre os engodos ideológico e tecnológico, e isso produz efeitos, né, também sobre a nossa democracia, a desideologização, né, a despolitização, como se isso fosse possível. Então, assim, eu preciso produzir um discurso que pregue a desideologização de gênero, por exemplo, né, quando a própria ideologia de gênero foi algo, né, que foi criado como se isso não fosse ideológico, né, enfim, hoje a gente houve o tempo inteiro, né? Por exemplo, o discurso, a mídia, né, repetindo que há uma ala ideológica no governo e uma ala militar no governo, né? Como se fosse possível que a ala militar não fosse ideológica, mas isso é um discurso, né? Que vai produzindo esse efeito de desideologização, né? As imagens aí também mostram, né? Esse sujeito
individual, né, quase máquina, que está ao lado do outro, mas o outro não importa, né? O que importa é o eu. E aí, o Reu vai dizer o seguinte, a respeito desse, né, desse deslocamento e desses processos de desideologização. Ele diz, as massas que anteriormente conseguiam se organizar em partidos e que eram animadas por uma ideologia, deterioram-se agora em enxames de unos barulhentos, né? E aí ele cita um termo japonês, que eu não sei exatamente como é que pronuncia, seria Ikikomores, né? Que é justamente essa ideia do isolamento, e veja, né, esse isolamento que nós estamos obrigados a viver nesse momento, né, ou seja, são sujeitos, né, que vivem isolados da sociedade, né, e isolados na teia aí do digital, né, que não formam nenhuma esfera pública e que não participam de discurso político. O nós político, ele diz, né, que seria capaz de ação em sentido enfático, desmancha-se, né? E aí, nesse sentido, também é que ele vai, então, falar dessa questão desses discursos, né, desideologizantes, despolitizantes. Pode passar o próximo. E aí também, quer dizer, então isso produz efeitos no social, quando você pensa, por exemplo, nesses processos de desideologização, né, de despolitização, e também vai produzir efeitos nesse engajamento e nos processos de identificação do sujeito, né? E aí aqui eu escolhi uma imagem, né, que fala disso, dessa questão, desse discurso, por exemplo, sobre é preciso combater a ideologia de gênero pregada pelo PT nas escolas, né, e coisas desse tipo. E aí essa imagem dessa mulher segurando o cartaz quando da vinda da Judite, né, de lacinho cor-de-rosa, né, com as criancinhas ali, cada um segurando, né, destruir identidade, sonho, né, Judite, ou seja, o sonho da Judite Butler seria destruir a identidade sexual dos seus filhos, né, mas, na verdade, quanto mais esse sujeito se pensa livre, desengajado e que produz um discurso desideologizante ou contra, por exemplo, a ideologia do gênero, né, mais ele está sob o efeito desses engodos, né, mais ele está coagido, programado, engajado a uma ideologia e a uma verdade, né, mais ele reproduz de forma perversa o discurso da ideologia neoliberal, mas também discursos racistas, machistas e opressores, né? E aí eu me lembro desse corpus que eu analisei no pós-doc, né, em que você tem as mulheres, né, assim, negando a luta do movimento feminista, as mulheres, por exemplo, uma mulher negra, né, ou seja, falando desse lugar de opressor, sendo que é um sujeito que pertence à classe do oprimido, né? Então, produz, né, esse jogo, esses efeitos no engajamento dos processos de identificação. Pode passar. E aí eu digo, né, então é um engajamento que se revela cruel, porque muitas vezes esse lugar de opressor, né, do opressor é reproduzido pelo oprimido. Então, ouvir um negro, né, produzindo discurso racista, né, ouvir a mulher produzindo um discurso machista, né, e assim por diante. Então, o Malloc desemboca, né, nessa lógica perversa desse capitalismo da vigilância. Pode passar. Então, e aí a gente pode pensar também não só, né, mas em outros efeitos, ou como esses dados são manipulados, né, e aí eu trago aqui um professor da UFPB, Araújo, uma citação que ele fala dessa questão das formas de dominação ideológica, que ele diz hoje, cada vez mais, elas são tecnológicas, né, então você já não tem mais como desvincular essa questão do ideológico, né, com o tecnológico, e o tecnológico aí produzindo também, né, essas formas de dominação ideológica. Determinados pela lógica do capital, os algoritmos transformam os dados dos sujeitos da rede em mercadoria, em lucro, né,
que Zuboff diz sobre o que as empresas fazem com esses nossos dados. Porque quando entra alguém, né, saiu o slide. Enfim, aí também eu trago, a partir de uma colega nossa, né, que tem trabalhado muito com essas questões das discursividades online, né, ou do discurso digital, que é a professora Cristiane Dias, né, e ela vai dizer isso, né, que esse dado algoritmo, então, está na base, por um lado, né, do digital e dos processos de individuação do sujeito, né, então, quando aí ele fala dessa questão, né, do sujeito que é individuado, né, pelo Estado, a gente poderia pensar que hoje o tecnológico aí é uma dessas formas de individuação, né, desse sujeito. E, por outro, dos procedimentos discursivos e dos dispositivos de poder que determinam o mundo e os processos de identificação. Isso quem diz é a Cristiane Dias. Pode passar. E aí, agora, eu vou pensar um pouco nesses processos ainda de identificação, né, pensando nessa relação de usuário a sujeito, né, e trazendo um pouco uma reflexão que eu e Fernanda Galli, né, começamos a pensar no texto do SEAD, que a gente apresentou em 2019, né, e, enfim, que a gente ainda está elaborando, mas eu acho que é interessante, né, algumas questões aí para se pensar. Então, uma das coisas aí que acho que, teoricamente, é importante a gente pensar é que esse sujeito, para se constituir sujeito, para tomar posição, por exemplo, né, mesmo para se produzir enquanto esse eu individualizante, ele precisa antes se inscrever como usuário. Então, usuário todos nós somos, né, mas a gente sabe que, para nós, o discurso, né, o sujeito, então, não fazer essa confusão também entre usuário e sujeito. Isso é uma questão importante para quem trabalha, né, com essas materialidades, né. E aí a gente traz uma discussão lá da Juliana Silveira sobre a questão do efeito de rumor, né, nas redes, esse efeito de humor como uma das formas de reapropriação ou apropriação que os sujeitos ordinários fazem de espetáculo político midiático, né, buscam assim, e aí já um texto mais recente que ela escreveu com o Guilherme Adorno em 2019, né, mas esses sujeitos ordinários, então, buscam um modo de fazer parte do processo de construção dos sentidos ainda não estabilizados, ou buscando desestabilizar versões advindas de campos hegemônicos, como o midiático ou a política. E aí, pode passar. Quer dizer, a partir dessa, né, discussão, eles propõem, então, pensar a própria prática do compartilhamento como um efeito rumor, né, já que esse efeito rumor, normatiza a relação dos sujeitos com a informação, mas também abre possibilidades para a partilha, o compartilhar de sentidos outros, um modo outro de lançamento social, né. Mas o que a gente entende a partir dessa reflexão que eles fazem, né, que o que funciona nesses processos de compartilhamento nas redes não é simplesmente o efeito rumor, né, mas as tomadas de posição do sujeito. Então, o sujeito não pode, né, estar excluído aí desse processo, né, já que para que o efeito rumor se produza, é preciso que o sujeito se inscreva de algum modo, né, seja pela formulação e pela replicação. E aí, como eu disse, é uma coisa que a gente começou a pensar, se nessa relação, por exemplo, há uma diferença entre replicar e formular para esses sujeitos, né, que estão compartilhando conteúdo nas redes. Pode passar. E aí eu trago aqui uma citação da professora Betânia Mariani, de um texto que o texto acho que chama, eu não me lembro bem o título do texto, mas está na referência no final, mas em que ela trabalha com o que ela chama dessas discursividades prêt-à-porter, né, que seriam justamente essas discursividades que circulam no nosso cotidiano e que nós, o tempo todo, estamos compartilhando, né, repassando, etc. e tal, né, e tanto que esse nome, né,
numa tradução aí do francês, a gente poderia dizer, quer dizer, é essa discursividade que está pronta para o consumo, e que muitas vezes ela diz isso no texto, né? Ela é repassada sem que o sujeito produza uma reflexão ou pense sobre isso, né? Às vezes é um efeito cola, né? E esse efeito cola que se produz por uma evidência do sentido, né? Aquele sentido que já está dado, que é cristalizado, que é um sentido evidente, que, portanto, cola no sujeito, né? E às vezes cola em nós também, né? E aí eu replico, né? Então é um pouco disso que a gente está pensando, que tem uma diferença entre se replicar assim de forma mais imediata e produzir identificação nas redes, né? Então, essas discursividades prêt-à-porter são repassadas, né, reproduzidas nas redes, produzidas nas redes sociais, e tem sua eficácia ao colocar em circulação de determinados sentidos que podem produzir aderência, né? Ou seja, um colamento a determinados sentidos já sob o efeito da evidência. Então, esse sentido, né, que eu já tomo como evidente, eu acho que isso é interessante também para a gente pensar, por exemplo, nos processos das fake news, né? O sujeito adere assim, meio que de forma imediata àquele sentido, né, sem se perguntar de onde veio, etc., e sai replicando, né? Então, nesse sentido, esse efeito cola que produz essa aderência, né? Enfim, e aí esse compartilhamento, né, às vezes se dá, você tem aí outras materialidades, né, o curtir, a carinho, o emoji, o coraçãozinho, né, que acompanham, e que muitas vezes, assim, é meio que automático, né, o sujeito vai lá, alguém postou alguma coisa, vai dar lá o coraçãozinho, né, então, esse efeito mais imediato, né, ele é uma identificação, claro que eu acho, a gente sempre pensa que tem aí já um processo, né, ideológico, ou seja, o sujeito ele já está atravessado pelo ideológico, né, bom, pode passar, mas aí, a partir disso, o que a gente, né, tem pensado justamente numa diferença, né, entre aderir e identificar-se, né, aderir ou identificar-se. O sujeito internauta, então, vai se submeter. Aí, nesse caso desse texto, a gente trabalhou com as hashtags, né, essa hashtag como uma estrutura de linguagem, né, o próprio símbolo da cerquilha, que representa um modo singular de inscrição dos sujeitos nas redes, né, uma forma de reunir discursos, por exemplo, sobre um mesmo tema, mas que, embora tenha esse objetivo, acaba produzindo um efeito muito disperso, porque, né, essa coisa de você aderir às hashtags, isso aí replicando, produz também, às vezes, na maioria das vezes, né, uma dispersão aí grande de discursos e mesmo de sentidos, né. O efeito, então, portanto, que se produz é difuso, né, do ponto de vista da circulação, mas também pelo modo como o sujeito internauta se inscreve na rede, né, ao curtir, comentar, compartilhar as hashtags. Então, a nossa hipótese, né, que a gente formulou nesse texto, como eu disse, também é uma reflexão inicial, que ainda a gente precisa amadurecer, mas é que quando o sujeito formula, né, então ele vai produzir, por exemplo, ele formula a hashtag, né, ele vai produzir essa identificação e produz um efeito, então, de singularidade, né, enquanto que esse sujeito que só replica, ele adere a esse sentido, né, que já está dado como evidente, ele replica e vai produzir um efeito, né, mais de universalidade, certo? E, assim, a gente não tem muita certeza ainda, mas eu quis trazer também para a discussão, mas há um tempo eu já tenho me incomodado com isso, porque eu acho que a gente precisa pensar aí que na rede funcionam coisas diferentes, né? Que esse simplesmente sai, por exemplo, replicando conteúdos, é diferente de processos, a gente não entende que essa questão da formulação, da aderência, ela esteja desvinculada do ideológico, não é isso, né? Mas talvez o sujeito, por exemplo, antes de identificar se ele adere, né? Ou então ele só adere. Enfim, são questões que a gente está pensando, né? Bem realmente uma reflexão que a gente traz para
para ouvir também as reflexões e ouvir os colegas, né, a partir de outras questões aí que são colocadas. Pode passar. Bom, eu acho que essa era a última. Aí a gente tem aí as referências, né, todas as que eu citei, tá aí, né, o texto do Guilherme Adorno e da Juliana da Silveira, esse texto do professor Uécio Araújo, né, da ideologia na era digital, da Cristiane Dias, esse texto meu e da Fernanda, esse texto do Han, né, que chama No Enxame, Perspectivas do Digital, e tem mais um slide ainda, né, esse texto da Mariane, ó, Discursividades pré-Tapauté, né, funcionamento de fake news e processo de identificação, depois os textos do Peixe, e esse texto da Zuboff, que está nesse livro Tecnopolíticas da Vigilância, né, Perspectivas da Margem, e que são autores da área da comunicação, que têm pensado sobre isso. Então, agora eu deixo, abro para escutá-los. Excelente apresentação, professora. A gente só tem mesmo a agradecer. Deixa eu parar aqui a apresentação, porque tem algumas questões que eu tinha anotado aqui e que é um objeto de análise que sempre nos traz a reflexão, porque é aquilo que a gente está inserido e não tem como a gente sair, é como se fosse um caminho sem volta, né? Então, é um efeito ideológico ao qual nós estamos submetidos e não temos escolhas mesmo, assim, no sentido de que não há hoje como escolher ficar sem o WhatsApp ou ficar sem qualquer rede que a gente usa como trabalho e até mesmo deixar de se submeter ao Google, à Microsoft e aos diversos aspectos tecnológicos de hoje em dia, né? E aí eu achei interessante já no início, quando se coloca a questão do próprio capitalismo de vigilância, né, que se traz da Juliana, e a ideia de que esse capitalismo de vigilância, uma forma, digamos assim, mais evoluída, no sentido de que não só o controle das nossas escolhas não é nosso, como também as escolhas são feitas por uma empresa, por uma entidade que também não é física, né? É algo tão maior, quando a gente vê naquele documentário da Netflix, Dilemas da Rede, que quando a gente assiste, a gente termina de assistir assustado, né? Como a ideia de liberdade mudou, né? Eu tenho a liberdade de compartilhar isso daqui ou não, mas eu vi, e quando se trata de YouTube, o V já representa algoritmo para aquele grupo. Então, no momento em que a gente procura se identificar com determinados grupos e determinadas ideias, ao assistir, mesmo que para criticar um vídeo do Olavo de Carvalho, a gente entrega ao Olavo de Carvalho uma visibilidade que a gente gostaria que ele tivesse, né? Em compensação, essa falsa ideia de democratização dos espaços, ela acaba sendo barrada pela própria noção de algoritmo, né? Como que canais com viés de esquerda, com um viés alternativo a tudo que se tem hoje como hegemônico, eles acabam se tornando canais pouco visualizados. E eles não estão no topo das referências quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, né? Então, é um objeto de pesquisa, de análise que você traz para a gente, que nos inquieta no sentido positivo e negativo também, né? Assim, como é que tudo isso hoje mexe com a nossa ideia de liberdade, como cada vez mais nos entendemos nesse espaço
de prisão daquilo que o capital vai determinar para que a gente consuma, ou para que a gente pense, ou para que a gente queira se manifestar, tá? Eu vou abrir espaço agora para as inscrições. Depois tem também algo a falar. Tem primeiro a professora Belmira, que já está levantando o dedinho aqui, já, para falar. E depois da professora Belmira, deixa eu ver aqui. Aí eu vejo no chat aqui quem vai querer falar mais, tá certo? Posso? Pode, professora. Evandra, muito obrigado, gostei demais. Estou com a cabeça aqui a mil, pensando a mil. Muito obrigado para a nossa, né? Para nossa linha, você ter feito essa coisa, essa live, dessa forma. Eu acho que foi muito boa. Queria colocar duas questões que me fizeram pensar mais, né? Muitas outras tem, mas aí não vou fazer tudo. A ideia de vigilância e controle. Né? A vigilância efetivamente é o controle. E me lembrou aquele livro, 1984, né? Isso. É só a vigilância e o controle. E a outra questão que eu queria colocar é a questão da liberdade, né? Que hoje, às vezes, na verdade, está ligada à ideia de individualismo, né? É uma nômade, né? Aquela que a liberdade é minha, eu quero para mim, os outros, a gente vai. E aí eu fico pensando nisso também em relação à concorrência. Porque cada vez mais a nossa sociedade e a ideologia faz com que todo mundo vire concorrente, né? Mesmo eu fiz um texto agora do GT Diz, que eu mandei, em que eu coloco essa questão, quer dizer, você está sempre contra o outro, até na liberdade, contra o outro, e nunca com o outro. Né? Isso está mexendo enormemente com as questões dos trabalhadores. Né? Você vê que a gente não tem mais, os trabalhadores estão isolados, quer dizer, cada um com a sua, dificilmente você tem uma notícia de que você tem algo de uma categoria. É difícil, cada vez mais. Mas tem uma outra coisa que eu queria colocar, né? Sim, a ideia, a coisa do usuário e do sujeito. Queria que você falasse um pouco mais, porque eu achei muito interessante também. E desculpe se eu falei demais, mas porque eu adorei. Você quer passar para outras pessoas ou eu posso falar, Diego? Não pode falar, porque aí a gente vai juntando aqui, aí depois eu passo para outro bloco, então. Pode ser? Sim, claro. Bom, obrigada pelas colocações, né? Eu acho que, assim, é isso mesmo. Belmira, se tu puder desligar teu microfone, dá um pouquinho de retorno, vou te pedir essa gentileza aqui. Pronto. Ok. E eu acho, assim, todas são questões. Cada vez mais que eu mergulho nessas coisas, às vezes eu fico assim, pensando como a gente vai sair disso, né? Porque assim, eu não vislumbro muita saída, né? Porque cada vez mais parece que a gente está realmente submetido, né, a essa vigilância que está com certeza ligada, né, ao controle e que né, por isso essa autora, ela diz isso, né, é uma nova forma de capitalismo, né, então o capitalismo hoje está funcionando, né, a partir das redes, e quanto mais
né, a gente tem essa nova forma de capitalismo aí, nessa lógica, né, da acumulação funcionando, mas a gente está produzindo essa individualização, né, essa coisa de que, bom, o que o outro pensa não importa, né, se eu estiver bem, né, não interessa o outro. Então, produz, como ele diz aqui, uma falsa, o Ruff diz isso, né, de uma forma interessante, quer dizer, é uma falsa coletividade, na verdade, essa que as redes produzem, né, é um falso engajamento, né, porque parece que o sujeito está engajado em causas, e aí o Diego fala, por exemplo, de como é que a gente consegue furar isso, né, me parece que a gente só consegue produzir alguma coisa para desestabilizar essa ordem, ou pelo menos para produzir sentidos de resistência, que claro que a gente tem as vozes, né, distoantes, enfim, outras coisas sendo produzidas nas redes, mas a gente só consegue produzir algum efeito quando a gente entra nessa lógica da acumulação, né? Então, por exemplo, canais por exemplo, de esquerda, né, que tem mais seguidores são aqueles que já trabalham com contribuição também, com membro, né? A gente pode pensar no 247, pode pensar no Plantão Brasil, do Tiago dos Reis, ou seja, que acabam, que tem uma visibilidade maior só quando entra nessa lógica. Então, e eu acho que a direita, se a gente pensar em termos assim, né, políticos no país, a direita conseguiu fazer um uso muito bom, claro, bom no sentido de ele conseguiu penetrar, né, em setores da nossa sociedade que a gente não consegue. Então, porque esse sujeito que recebe a notícia só pelo WhatsApp, por exemplo, né, ele vai acreditar naquilo que ele recebe, né? Ele vai, às vezes ele não tem outra fonte de informação. A gente está fazendo um projeto agora no Neplev, que a gente está indo escutar as pessoas, né? A gente vai fazer vídeos para colocar no YouTube. Estamos trabalhando na formatação desse material, né? Que a gente está chamando escutas. E a gente foi ouvir as pessoas. Então, uma das questões que a gente pediu, assim, o que a pessoa entende por ideologia, por exemplo, né? E as pessoas não sabem, né? Assim, tipo, elas dizem, não sei, né? Ou assim, ou ideologia tem a ver com escolha. Aí a gente perguntou sobre as redes sociais, aí eu perguntava, você sabe que enquanto você está postando foto, não sei o que, as empresas estão obtendo lucro? Todos me diziam que sim, que sabiam, né? E aí a gente tentou, assim, ouvir pessoas de diferentes classes sociais, né? Para olhar também como é que são essas determinações. Eles não sabem muito como funciona, mas eles sabem que as empresas estão usando os dados, né? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem assim, não, mas eu não me vejo, né, em usar as redes sociais hoje. Eu não me vejo nas redes para trabalhar. Então, assim, por isso que eu digo, é uma lógica tão perversa, né? Quer dizer que o capital vai engendrando isso a ponto de o sujeito se sentir mesmo obrigado, né, àquele uso. É como hoje nós estamos, né, assujeitados a isso, quer dizer, ou a gente se assujeita a isso, ou a gente não trabalha, né? Então, isso, né? Enfim, eu realmente fico pensando, eu não sei muito como a gente sai disso, né? Bom, e aí, quando a Belmira fala da concorrência, sim, né? E aí a pessoa vai justamente, né, tem a concorrência aí, por isso eu preciso que o meu tenha mais curtidas, que eu tenho, né? E aí, mais uma vez, a lógica da acumulação, ou seja, essa nova forma de capitalismo aí funcionando, né? Eu fico pensando, a gente ter consciência, refletir sobre isso, e, né, estar discutindo, talvez seja um primeiro passo, né? Porque é importante, né? Sobre essa discussão entre usuário e sujeito, até foi uma coisa que surgiu na mesa assim, eu já pensei um pouco nisso antes, mas nunca escrevi, né? E a gente surgiu um pouco na mesa de sexta-feira, a Lídia, que está aí, deve lembrar, né?
Fernanda Galli trouxe isso, quer dizer, quando a gente está olhando para essas discursividades das redes, a gente não está olhando mais para o usuário, né? A gente está olhando ali para essa materialidade. Agora, assim, é o que eu tenho pensado, eu acho que me parece que funciona, né? Mas, enfim, são questões que eu acho que a gente tem que elaborar. Mas antes de esse sujeito tomar posição, ele precisa se inscrever, né? Ou seja, ele é um sujeito usuário. Eu já pensei um pouco isso a partir do EAD, né? Dos alunos à distância, no ensino à distância, como esse aluno, por exemplo, para se colocar na posição de aluno, ele precisa estar determinado por né, essa lógica mesmo da máquina, né? Quer dizer, eu preciso me inscrever, eu preciso colocar ali a senha. Então, isso é um movimento, digamos, que talvez, embora é um individual que, assim, você está sendo levado por esse controle, de alguma forma, e por essa vigilância, porque você precisa da senha para entrar no branco, você precisa da senha para entrar não sei aonde, você precisa, né? Então, aí seria o usuário, né, se inscrevendo, e aí talvez a gente pudesse fazer uma relação, não sei, estou pensando um pouquinho a partir da tua questão agora, né, mas talvez pudesse fazer essa relação entre esse usuário como esse sujeito, indivíduo mesmo, né, e talvez pensando na relação lá, a ideologia interpela o indivíduo em sujeito, né, quer dizer, e já começa um processo de interpelação aí, porque esse inscrever-se, né, esse ser usuário já passa por um processo de interpelação, quer dizer, é esse dado algoritmo que individua, né, esse sujeito também, usuário, mas de toda forma, ele precisa ser usuário, né, antes de qualquer coisa. Enfim, acho que é isso aí. Professora, temos algumas participações aqui no chat. O professor Fábio Tifone colocou que nós somos o produto e que essas plataformas vendem. O Tiago Alves lembrou que a tese sobre a qual a senhora tinha falado era da Rita Kremer. Rita Kremer. Isso. Rita Kremer. Isso. E a Lucirlei Alves colocou que está ansiosa para ler o texto completo, nós também. E aí tem uma participação da Lídia também, né, que, conforme já conversamos, essa questão do funcionamento da hashtag tem me interessado muito, a circulação desses sentidos que se multiplicam enormemente. E, mais adiante, nós temos o do Sóstenes, que está impedido de usar o áudio, né, Sóstenes? Que está tendo uma obra próxima a ele, enfim. Aí ele coloca, parabéns a Evandra e a linha da AD pela atividade. Não poderia ligar o microfone, porque estou com uma obra em casa e o barulho pode incomodar. Evandra, suas reflexões são muito pertinentes, e eu fico pensando sobre a AD 69, vendo nas proposições do Peixe elementos para talvez recuperar e avançar no momento atual. Algumas reflexões da Pavot também me parecem pertinentes. Eu não sei se a pronúncia de Pavot é assim, é Pavot, né? Em francês. É isso, acho. Pronto, ótimo. Aí a Maria Alcione Gonçalves da Costa coloca assim, que reflexão importante. Fiquei aqui pensando na relação usuário-sujeito, que a senhora falou agora há pouco, especialmente nos indivíduos, crianças e jovens, que nasceram imersos no mundo digital e que têm suas identidades construídas para o virtual. Gostaria de ouvir mais sobre o que a Evandra pensa sobre essa relação. E Lucilei colocou capital social, o Gilson Silva fez uma fórmula aqui, assim, usuário mais sujeito igual autoria, e o professor Fábio quer fazer uma pergunta. Eu queria agradecer aos meus... o Fábio quer falar agora?
Não sei. Se você quiser responder ele, depois eu falo. Responder a esse bloco e depois o professor Fábio. Pode ser? Oi? Desculpa. Responder a esse bloco anterior e depois a fala do professor Fábio? Pode ser? Pode ser. Pronto. Eu adorei aqui com os meus, são todos meus orientandos ou ex-orientandos, né? Maria Alcione, minha ex-orientanda de doutorado, o Gilson, atual doutorando, o Luci também, eles me fizeram umas questões super simples, assim, de responder, eu vou devolver para eles. Mas, enfim, eu vou tentar pensar alguma coisa aqui. Eu vou falar um pouquinho, Sóstenes, eu queria saber o que exatamente que você está pensando. Você está pensando na questão das formações imaginárias, por exemplo, do Peixe. Eu queria entender o que você está pensando especificamente da DBA9 em relação a isso que eu trago, né? Depois, se você quiser digitar ou se quiser abrir o barulho. Gilson, veja, eu acho que a fórmula da autoria. Professora Evandra, tá tendo tá travando, não sei se para os outros também Ele tá. vai ser sujeito do usuário. Oi? Tá travando um pouco, logo quando a senhora começou a falar da pergunta do Gilson, aí travou um pouco a sua fala. Travou onde quando eu falei? Quando começou a falar sobre... Tá melhor agora, gente? Agora tá. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Estamos... Bom, eu vou voltar. O Sócrates colocou aqui a questão das formações imaginárias e o digital. Eu acho que passa por isso, né? São questões que a gente pode refletir, sim, né? Porque a gente tem, eu tinha um ex-orientando meu que estava um pouco sobre pensar a questão do espaço virtual, né, como condição de produção, por exemplo, que vai propiciar os discursos de ódio, etc. Né? Então, aquela coisa de que, às vezes, o sujeito... Estou pensando aqui nessa relação com as formações imaginárias, né? Algo que ele não diria face a face, né, para o sujeito, ele vai dizer na rede, ou seja, o discurso de ódio, etc. Um pouco sob o efeito também, mais uma vez, dessa ilusão da liberdade, né? Eu posso dizer o que eu quero nas redes, como se não existisse esse controle. A gente sabe que esse controle existe, né? Mas é um controle, e aí eu acho que isso é bem importante, né? E tem a ver com as reflexões que a Belmira traz. É um controle que passa pela lógica do capital, né? Porque, por exemplo, que não tiram do ar o canal Ai, me fugiu o nome do homem que o Diego falou, o guru lá, bolsonarista, Olavo de Carvalho, né? Por que não tiram do ar né, o sujeito que, claro, está dizendo palavrões, etc., e não sei o quê. Então, né, assim, é um controle mais ou menos, né, assim, é o controle para alguns, o controle funciona de acordo com uma lógica de interesses também do capital, né, mas de todo jeito, se a gente pensar, né, em formações imaginárias, eu acho que tem
essa coisa de esse efeito, né, de que eu posso dizer tudo na rede e que, né, assim, não importa quem eu vou atingir, né, e aí a gente, a proliferação dos discursos de ódio, etc., né, a gente viu, por exemplo, na última mesa do CEPLEV, na sexta-noite, Gerenice, né, trazendo a questão dos grupos de direita, e como eles têm crescido nas redes, né, então acaba sendo um espaço também aí para, né, quer dizer, para o bem e para o mal, né, às vezes eu fico pensando muito mais para o mal do que para o bem, mas o bem, digamos assim, tem que achar essa fórmula para poder produzir alguma resistência aí nesses espaços, né? Vocês estão me escutando bem agora, gente? Tá? Bom, então, voltando, assim, eu acho que o que eu posso falar é isso nesse momento, sabe, sócios, mas claro, eu acho que são questões que a gente pode, né, pensar mais. Bom, sobre essa relação, então, voltando aqui sobre a relação entre o sujeito e o mais usuário, igual a autoria, até que o Gilson pergunta, eu acho que não é assim automático, né, porque a autoria tem esse efeito de singularidade. Então, por exemplo, nessa reflexão que a gente está fazendo e que a gente diz esse sujeito replica, ou seja, ele produz aderências a sentidos já evidentes, você não teria aí um efeito de autoria, né? Esse sujeito tem, eu acho que ele assume a função autor, né, a partir do momento em que ele vai se inscrever na rede, e essa inscrição passa também por esse usuário, né, que vai lá e coloca o seu dado, e, enfim, e se dispõe a produzir um discurso, mas tem essa questão, para mim, da autoria, né, que eu acho que ela está marcada muito por um efeito de singularidade, né, e o que a gente vê na rede, então, assim, esse efeito autoria mesmo, parece que, né, muitas vezes não funciona. A Solange Galo tem acho que, reflexões importantes, né, pensando nisso, que é uma pessoa que trabalha mais especificamente com autoria, mas eu não diria que é uma fórmula, assim, automática, não, né, agora, esse sujeito, para se constituir autor na rede, ele vai, de alguma forma, né, até porque se a gente pensar a autoria como uma das posições, né, assumida pelo sujeito, ele vai passar, né, digamos, por essa inscrição enquanto usuário. A Alcione, não sei muito o que te dizer sobre isso, né, nessa relação usuário-sujeito, especialmente nos indivíduos, crianças e jovens que nasceram imersos no mundo digital e que têm suas identidades construídas no para o virtual. Gostaria de ouvir mais o que eu penso sobre essa relação. Eu acho que é uma relação, se a gente pensar, né, nessa questão de como, nessa relação individual e social, se esse sujeito como mais da ordem do indivíduo, né, esse usuário como mais da ordem do indivíduo, evidentemente você tem uma diferença aí, né, porque essas crianças, esses jovens, eles já nasceram, né, nesse mundo, e a gente se debate, digamos, com esse mundo, e às vezes ainda, né, produzindo esse certo estranhamento aí, né, o estranho no familiar lá do Freud, mas, então eu acho que sim, que tem, né, diferenças, né, mas o funcionamento acaba sendo, talvez a gente tenha mais, né, se é que a gente pode falar, mas assim, mais consciência do que esse sujeito que já nasceu imerso nesse universo, né, porque ele não se vê fora disso, né, os meus filhos agora teve uma queda de energia, quer dizer, desligaram a energia aqui do meu prédio pouco antes de eu entrar aqui na live, eu até mandei uma mensagem para o Belmiro, que eu fiquei preocupada, disseram 20 minutos, né, para eles 20 minutos sem energia elétrica, assim, é um desespero, tipo, o que vamos fazer, entendeu?
que vamos fazer, mamãe? Tipo, calma, minha gente, né? Tipo, não está escuro nem nada disso. Então, assim, realmente, são usuários que não se veem fora desse mundo, né? Eles não se veem fora desse mundo, como hoje a gente acaba não se vendo também fora disso. Então, é esse paradoxo, né? Eu diria, é esse paradoxo que nós vivemos enquanto sujeito e as contradições aí também. E aí, sei lá, né? Talvez uma pesquisa pensando nesses usuários diferentes aí a gente pudesse ter algum dado, né, interessante. Sim, Fábio, pode falar agora, Fábio. Então, gente, como o comentário que eu coloquei aí, né, que vai bem dentro do que você falou durante sua apresentação, que é o seguinte: qual é o produto que essas grandes plataformas vendem? O produto somos nós mesmos, né? E aí, eu acho que, pensando isso, não dá para a gente pensar em termos assim, usuário, autor, usuário, sujeito. Eu acho que o que faz par com o usuário é produto, não é sujeito. Então, quer dizer, você se coloca como usuário na rede, só que de modo subterrâneo, eu diria quase inconsciente, né? Existe um saber do sujeito que ele sabe que, através disso, a plataforma gera lucro, faz a coisa funcionar, né? Então, quer dizer, no mesmo movimento em que se é usuário, se é produto, tem uma reificação aí do sujeito, né? E ao mesmo tempo que tem essa reificação ocorre dessa maneira estranha e familiar, né? Ou seja, eu vou como sujeito, mas de alguma forma eu sei que o que eu estou colocando é usado como produto, né? Então, acho que talvez se fosse escrever alguma coisa sobre isso, colocaria isso como mote, não sei, né? Precisa, talvez pensar um pouco mais, mas acho que o mote, né? Já que a sociedade ocidental gosta muito de como é que chama, meu Deus? Esses pares, hein? Língua, fala, diacronia, sincronia, diacronia, né? Colocaria aí usuário, Dicotomia. produto. Dicotomia, isso. Colocaria aí uma dicotomia usuário-produto. O que você pensa? Eu acho perfeita essa reflexão, né, Fábio? E a gente até comentou na mesa do CPF na sexta-feira, quando falamos dessa relação entre o sujeito e o usuário, né? A Fernanda disse que ela pensou na questão do consumidor, né? Quer dizer, nós somos produtos e somos consumidores também, né? Porque tem essa relação também desse usuário que é produto, mas que é consumidor, porque hoje a gente consome muito, né? Pelas redes, quer dizer, e é esse sujeito, mais uma vez, formatado pela lógica do capital, né? Esse usuário, nesse caso, esse usuário consumidor, esse usuário produto, né? Formatado pela lógica do capital. Enfim, eu acho que sim, que tem tudo a ver, e é uma reflexão importante, sim, a ser feita, né? Então, só para terminar, uma das possibilidades que a gente poderia talvez pensar, né, é na questão de que a gente se coloca como usuário, mas a gente não se coloca como escrevedor de código, né? Sim. Então, por exemplo, criar outras redes sociais, criar outros Twitters, criar outros, né? Ou seja, acho que uma das alfabetizações decisivas do século XXI é que todos saibam escrever código, né? Já que nós trabalhamos com letras, né? Enfim, agora esses códigos aí realmente já é um outro universo, né, que entra mais na área técnica. Nesse momento, meu marido está fazendo uma especialização em inteligência artificial, né, e aí às vezes ele me diz assim, eu vou ver né, a gente fica conversando assim, mas uma, e eles falam, né, como se diz, é uma semântica, né? É uma semântica própria ali do código, da fórmula, né?
do que mais, assim, as coisas que a inteligência artificial hoje pode fazer é assustador, né? É realmente assustador, e talvez pensando na questão da Alcione, né, por exemplo, para os meus filhos não seja tão assustador, né, porque para eles, porque passa por esse processo também da naturalização, né, quer dizer, é isso que vai se produzindo como natural, no final das contas, para a gente, para esse sujeito dessa, né, dessa sociedade aí, dessa nova forma do capital, né, esse capital pela lógica da acumulação, porque, e aí está o funcionamento, né, desse engodo ideológico, do engodo tecnológico, quer dizer, são questões que passam a fazer parte do nosso cotidiano com uma certa naturalidade, né, ou seja, então, a gente se submete, né, e acaba naturalizando muitas questões que, às vezes, você poderia questionar, né, por exemplo. Acho que tinha uma questão da Lídia também, né, sobre as hashtags. Ela tinha colocado que tem sido interesse dela, ela tem se interessado por essa questão do funcionamento das hashtags, né, a circulação desses sentidos que se multiplicam enormemente. Isso. Porque a hashtag produzindo esse efeito, né, assim, difuso, mas ao mesmo tempo, como é que o sujeito, que a nossa questão, por exemplo, da Fernanda, quando a gente trabalhou com essa relação entre aderência e identificação, passava pela questão das hashtags, né, como é que esse sujeito passa a utilizar, né, digamos assim, ele ele está se identificando com uma causa, e aí ele vai usar isso, né, como realmente para produzir, por exemplo, um movimento, e aí eu fico pensando no movimento que foi o Ele Não, né, até a gente já também escreveu sobre esse movimento, né, que começa, na verdade, nas redes, né, e era uma hashtag, é formulada em forma de hashtag, né, e olha o alcance que esse movimento teve, né, como é que isso depois, né, saiu das redes e foi para as ruas, e como isso retornou às redes, etc. E aí talvez esse seja um movimento que não produz esse eu individualizante, como o Han fala ali, né, mas é um movimento que, de fato, então é possível, né, a gente também pensar nas redes sociais, que eu acho que talvez essa seja a nossa alternativa, né? A gente tem que pensar em movimentos que produzam efeitos, né? Mas que sejam, de fato, da ordem do coletivo. Então, assim, é uma organização que começou ali, que depois teve, né, uma força política mesmo, em termos social, em termos de uma coletividade, né? Enfim, com todas as críticas e com todas as reflexões que a gente pode fazer a partir disso, né, mas ali você tinha movimentos, né, de fácil identificação. Agora, por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção, estudando esses grupos, né, das mulheres eleitoras de Bolsonaro no pós-doc, é que elas formulam, né, assim, aquelas, porque, por exemplo, muitos dos corpos que eu observei eram postagens dela nas avaliações das páginas. Então, assim, na timeline da página vai aparecer que aí que eu acho que tem coisa muito que é replicado, que, por exemplo, às vezes eu observei muita coisa postada por homens, né, um grupo que se diz só de mulheres, e daqui a pouco aparece um monte de postagem feitas por um homem, ou seja, com postagens do Eduardo Bolsonaro, postagens do Felipe Francischini, né, deputado da bancada do PSL, e coisas desse tipo. Mas as formulações, né, que eu analiso, em que elas dizem sou mulher, né, e fazem toda a coisa
enaltecer o Bolsonaro, etc., e reproduzir, né, esse discurso machista de modo muito forte, e também um discurso individualizante, né, tanto que elas não dizem somos mulheres, elas dizem sou mulher, né, isso estava produzido lá, né, postado pelas mulheres mesmo nas páginas, nas avaliações das páginas, sobre tudo, sabe? Então, por isso que eu tenho entendido que tem uma diferença aí entre esse sujeito que formula, digamos, o que vai lá e faz um comentário, né, que às vezes a gente diz assim, que a gente deveria estar mais, por exemplo, comentando determinadas postagens, né, claro que a gente tem os robôs que funcionam aí também, enfim, mas, então é um outro funcionamento, né, isso assim que tem me intrigado, porque aí eu acho que você tem um outro movimento, né, replicando, por exemplo, a mesma mensagem, às vezes com algum erro de ortografia, por exemplo, e a gente consegue, ali não é às vezes com algum erro de ortografia, por exemplo, e a gente consegue observar que tem várias, né, mensagem, então, ali não é um sujeito usuário, mas é um usuário robô, aí a gente já tem uma outra questão aí, né, pensando nessa relação do usuário, mas de todo jeito um robô que é programado, né, por um sujeito usuário, então, mas me parece que aí a gente precisa pensar numa distinção mesmo em termos de funcionamento discursivo e dos efeitos, né, de sentido produzido, quando você tem algo, por exemplo, que é replicado por um robô, ou essa mulher que vai lá e que diz, né, posta lá na avaliação da página, sou mulher, né, sou Bolsonaro, enfim, e aí todas aquelas coisas, né, que elas dizem, que eu não quero repetir aqui, né, e repetem de forma insistente, e daí depois saem da rede, vão lá e fazem o outdoor e colocam na rua, né, mulheres com Bolsonaro, enfim, e todos os símbolos do patriotismo replicado, reproduzindo também esse discurso que está na rede. Então, aí tem uma ideologia, né, muito forte funcionando da sociedade patriarcal mesmo, né? O professor, também pensando a partir da fala do professor Fábio, hoje, podemos até pensar numa nova divisão do trabalho, de leitura e de usos e de compartilhamentos nas diferentes redes, né, dos espaços virtuais, por exemplo. E aí, quando ele falou da necessidade de uma alfabetização, eu pensei no letramento digital que a gente tem nas escolas hoje, e que eu acho que estão muito voltadas para o uso dessas plataformas, que quem diz e que quem determina não são aqueles que estão aprendendo, né? Então, a linguagem da programação ainda está muito restrita, né? E aí hoje a gente fala muito dos startups, ou das startups, que está muito em voga junto com os coaches, mas os startups, aquela coisa, né? Você tem uma ideia, e que muitas vezes quem sai como startup não é quem desenvolveu o aplicativo ou o programa, é quem pagou para que fosse desenvolvido aquele aplicativo e aquele programa, né? Então, teve a ideia, e alguém que conhece de programação, conhece a linguagem, consegue desenvolver aquele aplicativo ali, usar, como foi dito, os códigos, né, daquela programação ali. Então, essas posições, elas também acabam muito demarcadas, né? Como é que se eu continuo como usuário dessas redes, mas eu não vou ter o poder de dizer, ou de interromper, ou de interditar determinadas falas, quando eu não me aproprio dessa linguagem da programação, né? Fora esse comentário, assim, eu queria perguntar se mais alguém tem questões,
Comentários. Eu tava também vendo alguma experiência de um grupo de trabalho meu, em que um professor replicou, compartilhou para a gente um monte de memes, e eram memes, assim, que comparavam os tempos, né, o passado com o presente. E dois me chamaram a atenção. Um era que tinha, assim, 1968, aí tinha um aluno entregando uma flor para a professora. 2018, um aluno impondo uma arma, né? Então, assim, há sentidos de que em 1968 as coisas eram melhores, no sentido, porque hoje quem impunha a arma para a professora em 2018, quando era do meme, é o aluno, né? E uma outra que eu achei absurda também tem uma cena de mulheres, eu não sei se eram mulheres escravizadas ou camponesas mesmo, que estavam ali no trabalho, mas elas estavam carregando nos seus corpos, assim, um arado, né? E tinham cordas carregando o arado. E hoje em dia, aí aparece hoje em dia as mulheres numa academia fazendo tipo um exercício com aquele elástico de pilates. Então, como se estivesse comparando, assim, tipo, você tem um trabalho braçal antigamente, né, e hoje é dessa forma. Quer dizer, aquilo que é compartilhado, muitas vezes o professor compartilhou, ele não chegou a pensar naquilo ali, mas há sentidos muito cruéis mesmo, né, de retomadas de questões de gênero e questões também da educação, da sociedade como um todo, que é muito cruel. E aí, pensando isso, né, os memes como essas formas também de circulação de algo que já está dado ali, né, e que só serve mesmo para o humor, para o cômico, e não em si, não tem um conteúdo ideológico, como dizem, né, é destituído das práticas ideológicas. Bom, mais alguém, gente? Professora, em nome Só deixa eu só queria comentar Certo, sim. À vontade. Belmira quer falar, né? Tá desligado, professora Belmira. Depois. Ah, Não, veja, Diego, eu só queria comentar, assim, a partir dessas questões que você vai trazendo, que eu acho que essa é uma contribuição que a análise do discurso, né, pode dar, porque eu agora, na banca da seleção de doutorado, né, lendo os projetos da seleção, então a linha que nós mais tínhamos projetos era na linha 4, que é a nossa linha de ensino, né, e aí, assim, eu fiquei muito impressionada como a gente tinha, entendeu, milhões de projetos falando do letramento digital, das novas tecnologias, que a escola precisa estar aberta, porque a escola não pode mais viver no século passado, porque as novas tecnologias estão aí, né, os nossos filhos nasceram, né, são nativos digitais, etc. Só que, assim, uma leitura absolutamente inocente das novas tecnologias, entendeu? Uma leitura absolutamente, assim, como se as novas tecnologias, essa que está ali nas imagens que eu coloquei no slide, né, que o sujeito tem um mundo nas mãos a partir da tecnologia. Então, eu acho que está precisando, a gente, né, pode fazer, por exemplo, uma formação nesse sentido,
que os professores eles precisam olhar para a questão das novas tecnologias de um outro modo. Então, você não pode achar, entendeu, que as novas tecnologias, enfim, o mundo, o universo digital, como a grande salvação da escola e que vai resolver todos os problemas, né? Assim como eu fiquei muito irritada, porque também, assim, todo mundo que trazia questões da BNCC, a BNCC é o melhor né, documento do mundo, a oitava maravilha do mundo. Gente, cadê né, a criticidade, ou seja, essa leitura para desconstruir esse sentido evidente, né? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, a gente, enquanto nesse discurso, a gente tem um papel, né, e acho que a gente consegue fazer bem, né, quer dizer, você precisa desconstruir essas evidências, você tem que mostrar essa lógica perversa, né, do capital funcionando aí na questão das redes, porque senão, qual é o sentido, né? Eu e Fabielle falando, né? Qual é o sentido? O que a escola vai ensinar para o meu filho que ele já não sabe, por exemplo, em relação ao uso, né, do smartphone, de não sei o que, não sei o que. Eles sabem, porque eles são nativos digitais, então, assim, enquanto usuários, eles já sabem o que eles precisam desenvolver, né? O que a escola precisa fazer é apresentar uma leitura crítica desse material, né? E assim como tu está dizendo, os memes, tem que apresentar a leitura crítica. Então, claro, é importante que se tenha reflexão, mas não pode tomar a reflexão, né, olhando para esse letramento digital de uma maneira como salvadora, né, porque às vezes me parece que é um discurso muito assim, né, as novas tecnologias vão salvar a escola, né, o professor precisa... E, às vezes, a gente não consegue nem utilizar, né, porque, por exemplo, a nossa realidade nas universidades é como é que a gente faz uso na sala de aula, por exemplo? É difícil, né, porque a gente não tem, às vezes, acesso mesmo, né, no material físico, então, precisamos fazer outras reflexões, né, não é essa, assim, da coisa que está dada, e aí a gente tem que entrar nisso porque está na moda, digamos, né, acho que é um pouco por aí. Eu estou no sexto ano do ensino fundamental, no município daqui de Maceió. Eu estou dando aula para os meus alunos por WhatsApp. É um grupo do WhatsApp. E aí eu percebo como é que o silêncio e a interdição nos dizeres desses alunos também se processa. Porque no grupo é proibido postar figurinhas, é proibido postar emojis durante a aula, e muitas vezes nós, professores, ainda colocamos assim, gente, olha, a gente vai postar um texto agora, vocês vão ler em silêncio, porque já está condicionada a ideia de que a zoada, o barulho, o ruído é a partir da escrita agora, né? Então, eles ficam mandando áudios, assim. Então, assim, a gente fica tentando impor limitações diante de um canal né, de interação ali com os alunos, que os emojis, as figurinhas, os sticks poderiam servir de importante instrumento né, de linguagem no seu funcionamento também. E muitas coisas eles deixam de dizer porque eles poderiam dizer melhor pelos emojis, né? E a gente, enquanto escola, a instituição não considera isso. Quer dizer, o aluno passa 2 horas, a gente digitando, interagindo, todo mundo em silêncio, e quando a gente passa o texto, a gente tem que tirar modificar o grupo para só os administradores participarem, para que os alunos não falem. Então, só vão falar naquele momento ali. Então, é uma coisa assim muito louca, como é que a gente consegue até mesmo manipular esses espaços que antes os alunos já concebiam já como um espaço de liberdade, do que eles poderiam falar, entende? A professora Belmira, é isso? Quem mais, além da professora Belmira? Pode falar, Não, professora. eu não quero perguntar mais nada, nem falar mais nada. Eu só queria agradecer a Evandra e dizer que o fato de você ter, na mesma hora, dizer tudo bem, eu vou, foi ótimo para a gente, e que a gente
tem a ideia de começar a fazer isso sempre, não com as mesmas pessoas, mas também com as mesmas pessoas, quando que eu acho que o seu tema é um tema que a gente está querendo cada vez mais e trabalhar mais ainda. Então, muito obrigada, Evandra. Obrigada a você pelo convite, e foi um prazer enorme. Eu acho que é isso, né? A gente precisa fazer esses momentos de reflexões, embora a gente, às vezes, como eu digo, parece que está no paradoxo e não consegue sair dele. Assim, tomar essa posição enquanto analista de discurso, que a gente tem o que dizer sobre as novas tecnologias, mas não é para dizer que elas são a oitava maravilha do mundo, né? Mas sim para mostrar uma lógica de um funcionamento, aí, como eu digo, perverso, né? E é isso, tá, gente? Foi ótimo e fico também à disposição, se mais alguém quiser ainda dizer alguma coisa, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a reflexão. Realmente só agradecer em nome do PPGLL, em nome do GEDON, do GRADE, em nome da linha de pesquisa nossa aqui. Nós temos, nós somos muito privilegiados do fato de termos essa parceria com a UFPE, com os professores do programa de pós-graduação em letras da UFPE, e uma parceria contigo, né, professora Evandra, sempre presente nos eventos, e sempre disponível para todos nós aqui. Acredito que os nossos professores daqui também estão disponíveis para vocês da UFPE. Nós temos hoje a participação, acabou de sair o professor Fábio, né, de Sergipe, que foi também muito bacana a participação dele aqui. E é isso, gente. Essa foi a nossa última edição desse ano, né, do Debates em Discurso. Uma possibilidade que talvez presencialmente a gente não faria, né, mas que é uma forma também da gente se conectar e da gente estar juntos nesse momento em que as nossas produções que já são solitárias, né, para que não fiquem mais solitárias ainda. Então, é sempre bom a gente se ver, mesmo que seja assim à distância, pelo Google Meet. E é isso. Eu quero desejar a todos que a gente, que não for ver ainda, né, um bom resto de ano. Muito obrigado, professora Evandra. Muito obrigado e um grande abraço a todos e todas e todes. É isso, gente. Tchau. Obrigada, gente. Lembrando que vai estar disponível o nosso vídeo lá no YouTube, no canal do GEDON, tá certo? Aí agora, para ser bem blogueiro, você diz, acione o sininho das notificações. Inscreva, compartilhe, acione o sininho das Isso. A gente notificações. tem que se apropriar da sintaxe, da semântica. Lídia está querendo dizer alguma coisa aí, Lídia? Ela está mostrando o seu nativo digital ali. Compartilhe com os amigos o link no WhatsApp. Isso. Deu joinha. Foi ótimo, pessoal. Muito obrigada.